Por acaso, adianta pedir por uma pessoa com depressão ou alcoolismo, ou seu caminho já está traçado para viver esta situação? Primeiro, quanto o destino está traçado. Uma coisa é a depressão, outra coisa é o alcoolismo. Muitas vezes nós até já renascemos com uma tendência à depressão, porque a depressão pode ser um resultado das dores das nossas existências passadas ou do nosso passado presente, quando ela começa nessa existência também. Então, não é que foi planejado, que exista um planejamento para a pessoa nascer. Olha, você é o seguinte, você tem muito karma, então vamos ver, você vai nascer com depressão. Poxa, é mesmo, não existe isso. Nós entramos por nós mesmos nesse processo de deprimir, de fechar, como se a gente tivesse cometido tantos equívocos ou ter sido vítimas e sem conseguir perdoar, que a gente acabou se fechando para a vida, que a vida deixou de ter graça. Ou que pelos equívocos que cometemos, a gente perdeu a admiração por nós. Enfim, nos tornamos almas emocionalmente doentes. A proposta é sempre crescer e melhorar. Então, se formos falar de planejamento, é o seguinte: essa alma, por, vamos dizer, escolhas equivocadas, entrou num processo depressivo, é o espírito que entrou, renasceu, vai expressar essa depressão. O planejamento todo é para que essa pessoa se reequilibre, recupere sua autoestima, vá até onde puder ir nessa encarnação. Se não der, continua no mundo espiritual, continua na outra. O alcoolismo é uma opção da pessoa. Porque a criança, ela nasce e num determinado momento, esse espírito que encarna entra em contato com o álcool. Nós sabemos que algumas pessoas entram em contato com álcool e seguem adiante tranquilamente, e outras descambam para o alcoolismo, né? Hoje se coloca até que é doença. Mas em todas as situações, aí existe a questão da força de vontade, da força de dizer não. E nós sabemos de muitos casos em que diz não. Então, a oração, ela entra ali, sim, a oração, ela nunca, a verdadeira prece, ela nunca é jogada fora, ela sempre surte efeito. Na alma que traz a depressão como uma sequela do passado e que precisa ser trabalhada, junto com todos os processos terapêuticos, médicos que existem, a oração fortifica essa alma. A oração, a prece por intercessão chega até ela. A espiritualidade se movimenta. E o mesmo acontece com aquele que cai no alcoolismo, também é um irmão em dor, porque o alcoolismo também é uma fuga. Também é uma fuga. Como se fosse o seu momento depressivo através do alcoolismo. Então, da mesma maneira, a prece surte efeito, sim. Mas sempre é como se dissesse o seguinte: a prece pode trazer um momento de lucidez e de força para que esses irmãos, cabe a eles aproveitar esse momento ou simplesmente continuar como estão. O que eu gostaria de complementar é só no seguinte sentido. Não existe na doutrina espírita a teoria da predestinação dos espíritos. Alguns ramos do cristianismo admitem a ideia da predestinação, ou seja, este nasceu para dar certo e aquele nasceu para dar errado. Isso não compõe o corpo doutrinário do espiritismo, ou seja, ninguém vem com o seu destino selado, se ele vai ser bom ou não. Então, mesmo que uma pessoa experimente depressão, mesmo que uma pessoa experimente alcoolismo, isso não determina que a vida dela não possa mudar. Maria de Magdala mudou sua vida. Benedita Fernandes mudou sua vida. Benedita Fernandes estava internada num hospício e sai de lá para ser
uma referência em trabalho assistencial dentro do movimento espírita. Então, nada determina que uma pessoa, porque hoje ela está assim, ela vai ser assim. Senão, Saulo de Tarso nunca teria se transformado em Paulo. Nós temos, sim, poder de transformação. Pode ser que, de repente, a gente não observe numa existência que a gente se empenha o processo de mudança do outro. Tem um marido alcoólatra, um filho, um pai alcoólatra, ou uma mulher alcoólatra, uma filha, tanto faz, e você luta para tirar essa pessoa do alcoolismo ou da depressão. Como a Sâmia bem lembrou, às vezes o que leva ao alcoolismo é a depressão, é a fuga da dor através de um processo de anestesia da consciência. Então, um indivíduo que hoje vive uma experiência desse tipo, ele pode se transformar. Mas pode ser que eu lute a existência inteira e não veja resultado. Paciência. Não se perdeu o benefício. Lívia, do livro Há 2000 anos, não viu Públio mudar. Abigail não viu Saulo mudar. Alcione não viu Cipolo que se mudou. Quinto Varro também não viu Tassiano mudar. Mas depois da desencarnação de seus benfeitores, eles ficaram profundamente mexidos e iniciam um grande processo de mudança. Então, às vezes, a gente não vê, mas a gente às vezes fica muito focado na existência e não vê a vida. Não importa muito a existência, importa a vida. E mesmo que nesta existência eu não tenha conseguido tirar proveito, o benefício feito e aparentemente sem nenhum proveito foi de grande valia para inocular no fundo do coração daquele que eu queria ajudar a certeza de que alguém o ama e alguém se importa com ele, iniciando assim o processo de mudança, às vezes só no mundo espiritual. Mas um benefício nunca se perde. Vale a pena continuar.